Bem-vindos ao vídeo, pessoal. Espero que estejam bem onde quer que estejam assistindo. Este é um navio de assalto anfíbio classe Wasp no Mar da Arábia, postado pelo CENTCOM, e isso é uma resposta ao que o Irã está fazendo. Eles estão tentando aprovar uma lei para que as Forças Armadas e a Marinha dos Estados Unidos não possam estar lá. Irã, vocês criaram uma lei, então tudo bem, vamos retirar nosso navio de assalto anfíbio antes que cumpram qualquer parte do acordo que faça sentido. Porque ontem uma comissão no parlamento do Irã começou a redigir uma lei dizendo que esse navio em si precisa de permissão da Guarda Revolucionária Islâmica para estar lá. Você precisa de uma permissão por escrito. Você precisa de uma autorização para o navio anfíbio Boxer, com seus F-35Bs, CV-22S e uma quantidade enorme de fuzileiros navais guerreiros. Você precisa de um bilhetinho do Ayatollah de papelão dizendo que ele aprovou sua presença aqui. Então, o navio de assalto anfíbio USS Boxer, com F-35Bs, decolando do convés, 2.200 fuzileiros navais de Camp Pendleton. E desde que ela entrou na área de responsabilidade do Comando Central em 13 de junho, ela faz parte de um bloqueio naval americano, que já redirecionou 49 navios comerciais, imobilizou 2 e abordou 2. E durante todo esse tempo, o número de navios de guerra dos Estados Unidos que pediram permissão a Teherã para entrar nessas águas foi exatamente este aqui. Ninguém pediu permissão ao Irã. E agora o parlamento do Irã está dizendo, vocês têm que pedir permissão para a gente, porque ontem uma comissão dentro do parlamento iraniano escreveu uma lei dizendo que eles têm que pedir. 0. Guarde esse número, porque tudo nos próximos 10 minutos vai girar em torno disso. O Irã busca permissão das Forças Armadas dos Estados Unidos, mas nenhuma unidade americana concederá isso. Hoje é 7 de agosto. Bem-vindos ao vídeo. Veja o que vamos falar hoje. O USS Boxer, USS Portland, USS Comstock, a 11ª Unidade Expedicionária de Fuzileiros Navais de Camp Pendleton, decolando desses navios de assalto anfíbio em F-35B Lightning II, Ospreys. E também há embarcações de desembarque no convés, embarcações anfíbias de desembarque. Todas as opções continuam sobre a mesa quando se trata do Irã até este momento. 49 navios foram desviados pelo bloqueio naval. O Irã quer impor uma taxa de 7%, e essa é uma taxa de 7% sobre toda a carga de todo o navio. Uma multa de 20% se não for paga. É um líder supremo que o ministro das Relações Exteriores do Irã admite publicamente nunca ter se encontrado com ele, mas que supostamente ainda comanda tudo. Senhor presidente, sim, tenho certeza de que o senhor está certo quanto a isso. Depois, na sessão de resumo global, fique atento enquanto viajamos 6.000 milhas para o leste até a noite em que o presidente de Taiwan foi colocado na parte de trás de um veículo blindado. Isso é mais ou menos 3/4 do vídeo. Então, Teherã está basicamente tentando transformar suas taxas em leis, basicamente tornando a corrupção um arcabouço legal. Até Pablo Escobar ficaria impressionado agora. Aqui estão algumas opiniões polêmicas de Mário Naufal. Isso diz, o Irã acabou de divulgar um plano preliminar que basicamente diz, vamos abrir o Estreito de Hormuz quando estivermos prontos e quisermos. E nos nossos termos, eles já alinharam uma nova rota com Omã, mas só se os Estados Unidos suspenderem o bloqueio primeiro. Navios dos Estados Unidos e de Israel estão totalmente proibidos de usá-la em qualquer situação. Qualquer coisa que eles considerem hostil está proibida, e se você mexer com eles, pode levar uma multa de 20% sobre sua carga. Então é isso, parabéns, Irã. Parece um atirador de elite disfarçado com entulho. Então traje ghillie é o que atiradores de elite normalmente usariam em uma floresta, mas em terreno urbano como esse, isso é um tipo totalmente novo de traje para ISR, controle de drones, operações de atirador de elite. Então, muita inovação acontecendo na Ucrânia, achei isso impressionante. E olha só isso, esse é um drone de resgate que está voando para o oceano para resgatar alguém. Isso aqui é uma invenção genial. Ver coisas assim ajudando a salvar vidas é incrível. E em uma situação bem tensa, parece que Nick Shirley foi realmente perseguido por uma multidão muçulmana que estava tentando expulsá-lo da Espanha. Ele relata da Espanha sobre hordas bárbaras tentando tomar partes do país e está sendo perseguido por um homem armado com faca. A situação é tensa, mas parece que está seguro. Fico feliz por isso. Mas é simplesmente louco que essas hordas bárbaras estejam basicamente tomando conta da Espanha.
Elon Musk postou algo no X mostrando essas próprias hordas, o que foi bem engraçado, mas é exatamente isso. É uma tentativa de tomar a Espanha, e a Espanha ainda não tem coragem suficiente para expulsá-los. Então vamos ver como isso se desenvolve. Mas aqui está o que você precisa saber. Na quarta-feira, o Ministério das Relações Exteriores do Irã afirmou que as coordenadas foram acordadas. Navios entram pelo corredor norte na costa iraniana, saem pelo sul ao longo da costa de Omã, e a redação final está em andamento, quase pronto. Os mercados reagiram bem, o preço do petróleo caiu, porém isso foi só uma solução temporária. E então, eventualmente, a entrada seria pelo Irã e a saída também passaria pelo Irã e seria compartilhada com Omã, ou seja, o Irã iria controlar tudo o tempo todo. E então, o próprio veículo semi-oficial do Irã, semi-oficial é a palavra-chave aqui. A agência de notícias Fars publicou algo completamente diferente. Um projeto de lei preliminar está em uma comissão parlamentar iraniana que proibiria embarcações pertencentes aos Estados Unidos, Israel e outros países, basicamente qualquer país que Teherã decidir, tipo, hoje não gostamos de vocês. Vocês serão considerados hostis e proibidos de transitar pelo Estreito de Hormuz. Navios ligados a Israel, militares ou civis, seriam proibidos imediatamente. Países que prejudicaram o Irã seriam proibidos até pagarem compensação. Todo o resto paga essa taxa de trânsito. Bom trabalho, Irã. Você faz um acordo sem realmente fazer um acordo, simplesmente consegue o que quer. Qual é o nome desse jogo? Jogo do eu consigo o que quero. Quantos anos você tem? 12. Irã, sério? A Reuters confirmou por meio de um parlamentar iraniano que o comitê analisou o projeto, que revelou uma parte pouco percebida. A legislação segue em revisão por especialistas, ou seja, não conseguem que o Ayatollah assine, mesmo após a aprovação. Se é que o Ayatollah ainda está por aí. Nenhuma aprovação ou permissão e nenhum pedágio ou taxa foi a resposta direta de Washington. Isso foi dito por um funcionário dos Estados Unidos na quinta-feira sobre os termos em análise, acrescentando que o Estreito de Hormuz é uma via internacional e nenhuma parte controla as rotas ou o trânsito, independente das leis do Irã. Bom trabalho. Vocês são ótimos políticos criando suas leis de extorsão. Isso é ótimo. E então o presidente Trump disse do Salão Oval, acho que isso vai acabar em breve. Ele afirmou não acreditar que o Irã aguente por muito tempo. Segundo o presidente, com tanta pressão, o Irã não vai resistir. Quero dizer, você olha para o USS Boxer, os grupos de ataque de porta-aviões na região, as aeronaves de combate baseadas em terra que estão lá. Mas é o seguinte, o Irã pode dificultar as coisas, mas não pode continuar para sempre, porque lembre-se da tática do Irã, certo? Uma mina ali fora, um drone, alguns caras sentados em uma ilha com um drone. Isso é muito difícil de combater, pelo menos rapidamente. Isso vai levar tempo e exigir pressão suficiente sobre o Irã para realmente parar. Também precisamos saber se o Irã consegue controlar isso, certo? O Irã realmente consegue controlar esses generais rebeldes no sul que só querem extorquir a hidrovia e se beneficiar? Agora, o almirante Tuna vê essas leis sendo feitas em Teherã e pensa, sim, exatamente. Não podemos permitir interferências na nossa extorsão da hidrovia, pois seria ilegal. Isso nos leva aos navios que estão lá agora sem nunca terem pedido permissão. Aqui está a ironia por trás de toda essa sessão. A classe UASP foi projetada para colocar fuzileiros navais em uma praia hostil. Esse é o propósito de todo o projeto. O convés de voo, a doca alagável, as embarcações de desembarque e os 2.200 fuzileiros. Cada tonelada do USS Boxer serve para desembarcar fuzileiros navais americanos onde não querem sua presença. E nos últimos 5 meses, o trabalho do USS Boxer tem sido impedir que qualquer um passe. Ninguém está desembarcando em lugar nenhum. Ninguém está conseguindo passar com seus navios. Nos últimos meses, o USS Boxer tem cumprido uma missão diferente. Ele garante a proteção dos navios do grupo de ataque do porta-aviões e permite atingir outros locais rapidamente. Vendo essas 2 semanas de ataques acontecendo, os F-35 estão bem ali. Eles podem responder extremamente rápido. É um navio anfíbio classe WASP de San Diego. A tripulação o chama de Jacaré Dourado. Ela lidera um grupo anfíbio pronto de 3 navios, a própria Boxer, o navio de transporte doca USS Portland e o navio doca de desembarque USS Comstock. Embarcado na 11ª Unidade Expedicionária de Fuzileiros Navais de Camp Pendleton, um elemento de comando, equipe de desembarque de batalhão, um esquadrão de aviação composto, incluindo o F-35B e um batalhão logístico, 2.200 fuzileiros navais, o convés de voo opera o F-35B decolando. Esse é o procedimento de decolagem curta e pouso vertical, portanto ele não consegue decolar totalmente na vertical.
Ele pode pousar verticalmente e pode decolar muito rapidamente do convés de voo. Também há MV-22 Ospreys e helicópteros. Mas, para mim, esse F-35 sendo tão portátil é o F-35 tamanho divertido. É o F-35 de festa que também é portátil nesse caso. E esse USS Boxer é uma parte enorme do bloqueio americano agora, que já desativou ou mandou de volta 49 navios comerciais, 500 milhões de dólares por dia sendo drenados do regime iraniano. E não é surpresa, né, que agora eles estão dizendo: queremos fazer uma lei para manter vocês fora porque queremos parecer legítimos. O lance deles é que estão ficando desesperados. Isso é absolutamente o pior pesadelo deles, ter esses navios bem ali. Então eles pensam, bom, se dissermos legalmente que fizemos isso, o resto do mundo vai nos valorizar por sermos legais. E é tipo, ei, Irã, vocês mataram legalmente 52 mil do seu próprio povo, e esse número aumenta a cada dia. Então, só porque vocês estão nos manipulando e transformando algo em lei, tornar a fraude uma lei não faz isso ser certo de verdade. Você está vivendo onde na Califórnia? Sem ofensa, Califórnia, sei que tem gente boa aí e adoro os californianos do nosso canal, mas também tem uns bem doidos, vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros sobre a situação real do Irã e o que ocorre lá. Eles elaboram esse projeto para tentar parecer legítimos. O ministro das Relações Exteriores de Teherã disse que o Irã está pronto para voltar aos seus compromissos, seja lá o que isso signifique, enquanto não há negociações acontecendo com os Estados Unidos. Os Estados Unidos rejeitaram totalmente a nova lei do Irã e as chances de o governo americano aceitá-la são quase nulas. Tipo, o objetivo principal é abrir a via navegável, Irã. Mas o líder supremo do Irã, que assumiu o cargo em 8 de março, não apareceu em público nenhuma vez, nem no próprio evento de sucessão, nem no funeral do pai dele. Tudo que sai desse gabinete são declarações escritas divulgadas pela mídia estatal. Massoud Pezeshkian disse aos repórteres que não consegue entrar em contato de forma confiável com o homem responsável por aprovar tudo. E a Associated Press informa que o acordo com Oman exige exatamente a aprovação final desse homem antes de seguir adiante. Mesmo que ele assine, os Estados Unidos não vão cumprir o acordo de jeito nenhum. Mas pense no que está acontecendo agora dentro daquele país, as enormes divisões dentro da própria liderança, nem mesmo permitindo que os líderes de alto escalão vejam o Ayatollah. Eles pensam que alguns líderes podem ser influenciados, atuar como espiões e fornecer informações aos Estados Unidos? É uma situação difícil de imaginar, não acha? Por isso, o Irã vive sua pior fase de pesadelo, como costumo dizer. Estão tão desesperados que pensam não ter um líder no topo para decidir, nem uma verdadeira cadeia de comando. E então, o que acontece? A Guarda Revolucionária não desaparece sem uma cadeia de comando clara. Pelo contrário, se fortalece conforme os políticos enfraquecem. É isso que vejo acontecer agora. A própria Guarda Revolucionária lança mísseis balísticos e drones, possivelmente sem permissão de absolutamente ninguém. Provavelmente esses políticos no topo estão desesperados para que o Ayatollah assine algo oficial, buscando mais influência sobre os generais da Guarda Revolucionária, especialmente os que tentam extorquir a passagem no Estreito de Hormuz. Após o memorando de entendimento ser assinado, demorou alguns dias para perceberem que não poderiam mais extorquir a passagem marítima, o que os deixou muito nervosos. Vocês alcançaram um resumo global, amigos. Então imagine uma comitiva se formando no escuro em Taipei e o homem entrando na parte de trás de um veículo blindado Clouded Leopard é o presidente atual de Taiwan. Na noite de quarta-feira, o presidente Lai Ching-te participou de um exercício anti-decapitação contra um ataque simulado do Exército de Libertação Popular ao chefe de Estado de Taiwan, escoltado até o Centro Nacional de Comando de Operações Políticas e Militares, instalação de guerra para o presidente e altos funcionários. As imagens vieram do gabinete presidencial. Vocês chegaram à análise estratégica dos 40 passos, meus amigos. Então vamos voltar para julho, na mesma entrevista com Agha-Hashi do Irã, porque tem uma frase ali que ninguém está relacionando esta semana, e isso muda muito a perspectiva dessa guerra. O ministro das Relações Exteriores do Irã afirmou que desde o começo foi combinado que se o líder supremo fosse alvo, o Estreito de Hormuz seria fechado. Leia novamente. O Estreito nunca foi, em primeiro lugar, sobre petróleo, sanções ou bloqueio. O Estreito de Hormuz era um gatilho ligado à segurança de um só homem. Era uma apólice de seguro para uma única vida, e 20% do petróleo transportado por via marítima no mundo era o prêmio. Mais uma vez, o Ayatollah terrorista islâmico radical era o motivo deles quererem fechar o Estreito de Hormuz, o que explica a confusão de alguns meses aqui. Por que ele não reabre totalmente?
Uma apólice assim só pode ser cancelada pelo titular, mas ninguém consegue localizá-lo e nem sabemos se ele está vivo. Mas Teherã precisa da assinatura de um homem que talvez já nem exista. E mesmo que ele assine, o Ocidente, Israel, os vizinhos do Golfo Pérsico que o Irã tenta manter afastados, eles não vão aderir a essa lei falsa, que basicamente é uma lei tentando justificar extorsão. O que vocês acham? O que vocês pensam sobre o desespero atual do Irã? E o que acham que deve acontecer nas próximas semanas enquanto tentam legalizar a fraude e a extorsão? E temos o USS Boxer ali com F-35Bs e eles simplesmente dizem, nós não vamos ceder à sua extorsão. Em vez disso, vamos simplesmente colocar um F-35B no ar que basicamente pode ver qualquer alvo no seu país inteiro. Que tal transformar isso em lei, Irã? Os F-35Bs farão o que quiserem. Essa é uma lei que você deveria apresentar logo ao Ayatollah, que está mais furtivo que o F-35B. Boa sorte para encontrá-lo. Obrigado por assistirem, pessoal. Acesse maxafterburnerenergy.com para ser avisado quando nossos produtos chegarem. Nossas bebidas energéticas estão em desenvolvimento e têm um sabor incrível. Vocês vão adorar. Estávamos no laboratório outro dia ajustando exatamente os sabores e a sensação, porque não queremos que aconteça aquele queda de energia depois da cafeína. E estamos desenvolvendo essas bebidas justamente para evitar isso. Acho que vocês vão adorar. É no maxafterburnerenergy.com. Muito obrigado por assistirem, pessoal. Aqui é Max Afterburner. Encerrando por aqui.